A ex-pró-reitora de Assuntos Estudantis, professora Juliana Arruda. Cumprimentar todos os estudantes, servidores técnicos e administrativos, colegas professores e aqueles que nos visitam, em especial os representantes do Porto Sudeste e da SEDAI. Muito obrigado. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Composta a mesa, passo a palavra ao pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor José Luiz Luque. Boa tarde para todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os membros da mesa,
mesa de extensão, professora Maria Ivone Jacinto Barbosa, proreitora de graduação, professora Miliana Moreira Soares de Souza, proreitor de gestão de pessoas, Marcelo Salles. Esse aqui é um momento de encerramento, geralmente são momentos de avaliação dos eventos, né? De pensar como foi a nossa atuação, quais foram os aprendizados e o que podemos fazer na próxima edição, na 23ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, e considerando o que foi feito durante a semana, também é um momento de celebração, um momento de agradecimento institucional em função da atividade muito intensa desenvolvida pela comunidade universitária da Rural. Especialmente, e é claro, com a companhia e orientação dos seus docentes orientadores, os nossos discentes da graduação e da pós-graduação. No caso da pós-graduação, veio um crescente de participação nesse evento, o que vai está em concordância com as estratégias da pós-graduação da Rural e do Brasil, né, que estão plasmadas no Plano Nacional de Pós-Graduação brasileiro. Parabenizo a todos os participantes e uma menção especial à equipe da Proreitoria de Extensão, porque além de cumprir com a organização do evento, fez uma série de inovações, trouxe novidades, de tal forma que acredito eu que aumentou a expectativa dos nossos estudantes e do nosso grupo de pesquisa em unidades e setores diversos. Além do mais, essa semana foi também teve um realce de outras atividades muito importantes, como o Dia do Servidor, que foi comemorado nessa semana, também um evento tradicional da nossa universidade. Foi cumprida a missão principal, o objetivo central dessa semana, aproximar o nosso conhecimento e a nossa ciência para a sociedade do nosso entorno. E isso é muito importante, falei na abertura do evento lá na Nova Iguaçu, que essa é uma das principais cobranças feitas pela sociedade à universidade. A gente pode retribuir o esforço social que significa a manutenção de uma universidade pública e o esforço que significa a inclusão e a abertura das portas da universidade pública para o povo brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabenizo a todos e fico muito feliz de estar presente nesse encerramento e vamos trabalhar já no próximo. Sei que a professora Maria Ivone já está com vários planos aí para serem apresentados. Muito obrigado, gente. Obrigado, pró-reitor. Passo a palavra para a reitora de graduação, professora Miliana Moreira. Boa tarde a todas as pessoas no auditório. Boa tarde, cumprimento a mesa na pessoa do professor Luque, representando aqui a reitoria, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, meu querido amigo Dr. Marcelo Salles, pró-reitor de gestão de pessoas, e nossa queridíssima professora Maria Ivone, pró-reitora de extensão, sendo, olha, cerimonial aqui o professor Marcos Paz, pró-reitor adjunto de extensão. Então, a gente está aqui cercado de pessoas muito queridas para falar de um momento muito significativo. Como o Luque colocou, terça-feira nós estivemos lá em Nova Iguaçu, na abertura desse evento, e falamos dessa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na expectativa do que aconteceria nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Talvez vocês não lembrem, mas o ano passado, esse evento ele teve um dia que foi muito esvaziado. Não sei se você lembra disso, porque coincidiu com um feriado, acabou acontecendo uma situação, e eu me lembro da frustração dos alunos que estavam marcados naquele dia,
porque não tinha público, porque era um feriado, se eu não me engano, municipal e as escolas não vieram, então uma coisa assim. Então eu estava com aquela memória e uma expectativa de que esse ano a SNCT superasse, né, aquela situação um pouco chata, um pouco frustrante que o meu grupo especialmente viveu, porque nós estávamos agendados nesse dia que teve esse feriado. E esse ano foi muito interessante para a gente, né, como grupo de trabalho. Estou falando aqui nesse momento como docente. Né, nós fizemos uma oficina, essa oficina deu bastante público, nós tivemos a oportunidade de compartilhar o que fazemos, que é isso que a gente mais ama fazer na universidade, compartilhar o que a gente faz. Então, quando a gente vivencia esses momentos que tiram a gente daquele enquadramento, vai lá, vocês entram na sala de aula alguns às 8 da manhã e ficam imaginando como é que vão sobreviver até as 17 horas, né? E essa semana não teve isso. Né? Essa semana foi cheia de movimento. E aí, ela mostra para a gente que extensão não é um apêndice. Extensão é a alma do processo ensino-aprendizagem. É na extensão que aquilo que Paulo Freire fala, que é a pedagogia da autonomia, se faz de verdade. Porque é quando o nosso estudante vira sujeito do processo, e vocês, né, estou aqui me referindo a todos, tem tantos estudantes nesse auditório, vocês foram sujeitos do processo. Vocês receberam pessoas, vocês encaminharam, a gente estava falando aqui agora, né, lá no nosso grupo de trabalho, eles bolam a oficina inteira. Então, isso para a gente, docente, é um momento assim de redescoberta. O nosso olhar é transformado pelo olhar de vocês. As nossas estratégias são redesenhadas pelas estratégias que vocês trazem para a gente. Extensão é isso. É esse movimento que traz a vida em uma outra perspectiva para dentro da universidade. E é nessa pedagogia da autonomia que vocês desenvolvem competências que na sala de aula não dá para desenvolver. Então, não vamos pensar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia como aquele momento em que a gente apresenta alguma coisinha. Não, essa semana é a semana em que a gente horizontaliza o processo de ensino-aprendizagem na universidade. Todo mundo fica ali fazendo parte das coisas e sabendo que é protagonista do processo. E isso muda a maneira como o ensino se faz. Então, como pró-reitora de graduação, eu fico muito feliz de viver uma semana dessa. Porque cansa, né? É enlouquecedor. Foi para mim um pouquinho, bem menos do que com certeza para a professora Maria Ivone e para outros professores que se envolveram com ações a semana toda. É um pouco mais cansativo, é um pouco mais fisicamente desgastante. Mas sabe por que dá essa excelente sensação de dever cumprido? Porque a gente aprende muito numa semana como essa. Porque a gente aprende a fazer de uma forma diferente aquilo que a gente já sabe fazer, mas que às vezes a gente não é desafiado a fazer dessa forma. Então, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela aprende, ela se reinventa, ela se reorganiza em eventos como a Semana Rural, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por isso, Maria Ivone, eu queria te dizer muito obrigada, você e ao Paz, porque não é fácil, né? Agradecer a equipe da Proeste e, como disse o Luke, a gente já está pensando e preparando os nossos próximos eventos. Quero agradecer a SEDAI, porque hoje de manhã eles nos brindaram com um momento maravilhoso. Maravilhoso. Quem não pôde participar, não perca, porque a gente vai convidar eles para voltar. Foi um compromisso firmado hoje. Nos brindaram com um momento maravilhoso com o coral da SEDAI. Foi lindíssimo. Né? E aí a gente lembra daquela musiquinha. A gente não quer só comida. A gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer cultura, a gente quer uma vida que vale a pena. E essa SNCT trouxe essa visão e esse valor. Muito obrigada, Maria Ivone, muito obrigada, Proeste, e obrigada a cada um de vocês que trabalhou nesse evento.
Agradeço ao pró-reitor e passo a palavra ao pró-reitor de Gestão de Pessoas, Marcelo da Cunha Salles. Boa tarde, quero saudar a comunidade acadêmica presente nesse momento. Para quem não me conhece, sou Marcelo Salles, técnico administrativo da nossa universidade, atualmente como pró-reitor de Gestão de Pessoas. Vou pegar minha colinha aqui porque tem alguns dados que eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar nessa mesa. Foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, me sinto muito honrado em representar a Progep aqui nesse momento de finalização da SNCP. Eu quero parabenizar a organização e os participantes da SNCP, porque esse movimento, como a Miliane falou, ele apresenta a universidade, né, para a sociedade. É muito bom ver aqui alunos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, de outras universidades, podendo participar de alguma atividade aqui na universidade. A Progep é uma universidade, é uma pró-reitoria pouco conhecida, né, da parte dos discentes, principalmente, porque a gente lida muito com os servidores, né, docentes ou técnicos administrativos, mas nos últimos tempos a gente tem feito alguns trabalhos, né, se aproximando da parte acadêmica. Eu posso citar aqui o Programa de Qualificação Institucional que nós temos, né, o PQI, que é um programa em parceria com a PPG e com os cursos de pós-graduação, onde os docentes e técnicos administrativos, né, podem se matricular ou concorrer, né, a uma vaga no mestrado ou doutorado aqui na universidade. Então, isso abriu portas para muitos colegas nossos técnicos administrativos e docentes, né, fazerem um curso de mestrado ou de doutorado nos nossos cursos de pós-graduação. Essa parceria vem desde 2017. Com a Prograde, está se aproximando, né? No ano passado a gente já teve uma etapa inicial onde a nossa coordenação de desenvolvimento de pessoas ajudou ali a Prograde na organização do curso de metodologias ativas, né, Guilherme? E esse ano a gente começou um curso de desenvolvimento docente, né, um programa de desenvolvimento docente, PDDoc, né, sopa de letrinhas que a gente tem no projeto, o PDDoc, que está em andamento, é um programa inicial para a formação docente. Então, a gente está nesse trabalho também em parceria com a Prograde e também com a nossa pró-reitoria de extensão, né, na figura da professora Maria Ivone e do professor Marcos. A gente tem trabalhado em conjunto, né, se aproximando, porque assim, a carreira docente, a extensão já é inerente, né, ao trabalho do professor, quando chega na universidade, é uma das ações do professor, mas os técnicos administrativos ainda estão um pouco aquém daquilo que nós esperamos, né? A participação mais ativa dos técnicos também nas atividades de extensão. Então, estamos fazendo essa aproximação, já teve um edital agora, né, no SNCP, porque assim, a professora Ivone já mapeou que temos assim, vários técnicos, né, que atuam aí na ponta aí com a extensão, então é um trabalho que a gente quer aprofundar um pouco mais, e outras ações também que a gente quer fazer em conjunto com a Proeste, envolvendo todos os servidores da nossa universidade. E aí, especificamente, a professora Marivane pediu para eu falar um pouquinho da corrida, né, que foi realizada ontem, corrida e caminhada, por ocasião do Dia do Servidor, né, todo dia 28 de outubro a gente comemora o Dia do Servidor Público, e ontem a gente fez um evento, né, para todos os servidores. A gente organizou uma corrida e caminhada, que foi a abertura do evento, e foi assim um sucesso. Eu quero já aqui agradecer a Proeste por toda a dedicação do Tiago ali com o Departamento de Esporte e Lazer, nosso DEL, né, que com os seus bolsistas ali foram assim, brilhantes, né, na organização. Assim, nós conseguimos, em curto espaço de tempo, escrever aí cerca de 150, porque a gente não tinha mais espaço para camisa, para os brindes. Então, assim, 150 servidores se inscreveram para fazer a corrida e a caminhada. Nós tivemos aí cerca de 60 bolsistas, né, alunos discentes nossos envolvidos nesse processo. Nós tivemos
a doação de quase 100 quilos de alimentos não perecíveis que vão ser doados, né, para alguma instituição filantrópica. Então, assim, isso foi muito gratificante para nós. Assim, cerca de 300 servidores circularam entre a corrida, o café da manhã, o bolo ali na sede do Cintur. E aí, para finalizar minha fala, minha parte, eu queria fazer alguns agradecimentos aos nossos parceiros para esse evento ser organizado, né, e ser concretizado, que foi o DEL, né, como já falei aqui, que esteve assim, profundamente envolvido, né, nesse trabalho, o Departamento de Educação Física e Desporto apoiando os alunos, né, as professores apoiando os alunos que participaram e também dando suporte para nós, a Prefeitura Universitária, que é sempre nossa parceira na logística, né, o Hotel Escola, que nos ajudou aí com os alimentos, nos ajudou com a logística, o Instituto de Zootecnia, que cedeu as cadeiras, as mesas, o Cintur, né, que cedeu espaço ali para a gente montar uma tenda, né, agradecer o seu Cacá que nos doou, nos presenteou com essa tenda ali para que os colegas pudessem estar mais confortáveis no momento do evento. Tivemos parceiros externos, preparado da SEDAI. A SEDAI foi uma grande parceira, né, doando aí a água, o gelo, o material para dar o suporte na corrida e também ao longo do dia. A Prefeitura de Seropédica também fez doações, os comerciantes aqui de Seropédica também doaram também materiais para ajudar no nosso evento. Então, assim, é um agradecimento que eu quero fazer em público a todos esses atores, tá? E encerrar mencionando que dia 28/10 é um dia do servidor público. Eu quero já parabenizar, né, todos os docentes, técnicos administrativos, colaboradores que são terceirizados, voluntários, todos que de alguma forma atuam em prol da educação pública gratuita, de qualidade, e importantíssima aqui para nós, aqui na Baixada Fluminense, onde nós estamos localizados, né, mas também no Sul Fluminense, o professor Roliano ali, né, de Três Rios, e também na pesquisa lá em Campos de Goytacazes, né. O nosso trabalho está aqui ajudando, colaborando e contribuindo para que todo esse processo aconteça. Somos servidores públicos, temos orgulho de ser servidores públicos, prazer em servir e nos colocamos à disposição de todos e todas vocês, tá bom? Muito obrigado e parabéns a todos. Agradeço ao pró-reitor e passo a palavra à pró-reitora de extensão. Bem, boa tarde a todos e todas. É com misto de satisfação e gratidão que chegamos ao momento de encerramento da nossa 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o tema A Rural nas Ondas do Conhecimento. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, de dirigir os meus agradecimentos a cada pessoa que tornou esse evento possível, aos nossos dedicados discentes, eu tenho que fazer aqui uma parte, como os discentes de graduação e de pós-graduação, voluntários se empenharam para que essa semana desse certo. Para além dos discentes, a todos os meus colegas docentes, aos meus colegas técnicos administrativos e demais colaboradores que são os pilares do conhecimento que celebramos. E a todos que nos apoiaram incansavelmente nos bastidores, especialmente, mais uma vez, aos discentes, que foram assim, entusiastas, fizeram dar certo. Gente, os discentes, eles trabalharam desde a avaliação dos painéis, dos trabalhos que nós fizemos, apresentação oral, na Rural de Seropédica, na Rural de Nova Iguaçu e na Rural de Três Rios, nós tivemos a participação. Os discentes também participaram bastante do roteiro, nós recebemos muitas escolas de educação básica e de ensino médio. E os discentes participaram como verdadeiros guias turísticos,
conduzindo esses estudantes às escolas, aos diferentes espaços, aos institutos, aos museus e outros setores, para a visitação e conhecimento da nossa universidade. Então, não posso deixar de enaltecer e agradecer muito os discentes de graduação e de pós-graduação que realmente viabilizaram esse evento. Gostaria de agradecer também na figura do professor Márcio Borges. Esse ano a gente inovou, a abertura da SNCP foi na Rural de Nova Iguaçu. Então, eu quero agradecer a todos os meus colegas de Nova Iguaçu, aos técnicos administrativos, mais uma vez, aos docentes, aos discentes de graduação, de pós-graduação, e Três Rios, ano que vem, a abertura da SNCP será na Rural de Três Rios. Então, já vamos nos preparar, o professor Juliano está aí representando, vamos nós. Então, os meus agradecimentos também se estendem às escolas que vieram nos visitar, que acreditaram na força da nossa universidade, na nossa gigante Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse ano, na abertura eu falei, nós completamos 115 anos no dia 20 de outubro, e nós podemos contar com esse privilégio de recebermos escolas, em Seropédica, em Nova Iguaçu e em Três Rios, para que cada vez mais as escolas, os estudantes possam conhecer a nossa universidade, que é uma universidade, sou suspeita de falar, eu sou egressa dessa casa, e é uma universidade assim, maravilhosa. Então, quero agradecer também às escolas que confiaram, a comunidade externa que também participou de todas as oficinas, cursos, os eventos que foram oferecidos. Então, a vocês, nosso compromisso de seguir abrindo as portas da universidade e compartilhando o conhecimento que aqui é produzido, a troca de saberes. Agradecemos também, não posso deixar de citar, o pessoal do Porto Sudeste que está aqui, na figura da Carla, da Patrícia, da Cintia, da Fernanda, da responsabilidade social. Nós inovamos esse ano também, realizamos um hackathon, que é um desafio de ideias, em parceria com a responsabilidade social da Porto Sudeste. A entrega da premiação vai ser feita aqui também. Então, eu quero agradecer ao pessoal do Porto Sudeste por essa parceria. Começamos com o pé direito e, com certeza, continuaremos. Quero agradecer também, como já foi falado pelos meus colegas na mesa, ao pessoal da SEDAI, gente, que parceria maravilhosa também. Ao pessoal da SEDAI que viabilizou tantas coisas aí, vou falar na figura do Fabrício Pires, do Alan, de tantos outros colegas da SEDAI que estão aqui presentes, que vieram antes do evento, que ficaram durante o evento. Então, quero agradecer muito por vocês terem abrilhantado esse evento com tanta coisa bacana, As tendas, o coral, a aguadeira, a distribuição de mudas do projeto Replantando Vidas, a exposição fotográfica que está ali no corredorzinho, onde tem o departamento de física, e tantas outras coisas maravilhosas. Foi uma semana de troca. Então, SEDAI, muito obrigado pela parceria. Também não posso deixar de falar do Instituto Chico Mendes, Conservação e Biodiversidade, CNBio, também colocou uma tenda ali com tanta informação legal, com tanta coisa bacana. Então, obrigado, CNBio, também pela parceria. Já contamos com vocês. Em maio de 2026 tem Semana Rural, então a gente com certeza já conta com todos esses parceiros. Agradeço também a comissão organizadora, que esse ano reuniu tanto os docentes técnicos administrativos, discentes de graduação de pós, dos diferentes institutos da Rural. Quero agradecer o empenho desses colegas para que a gente conseguisse cumprir as tarefas. Aos meus colegas pró-reitores, muito obrigado. Professor Luque, professora Miliane, Marcelo. Não posso deixar de citar o pessoal da prefeitura, que dá esse suporte para que a coisa aconteça em termos de infraestrutura. O pessoal da Procuradoria, Pró-Reitoria de Planejamento também, sem as pró-reitorias. Esses eventos não acontecem somente da vontade, das demandas das pró-reitorias acadêmicas. É necessário que as pró-reitorias administrativas estejam junto com a gente para viabilizar tanta coisa que eles conseguiram dar conta. A gente desde transporte para deslocamento até a colocação
instalação de pontos de energia, internet. Então, tem uma série de questões que as pró-reitorias, que a gente chama de pró-reitorias administrativas, viabilizaram. Então, quero agradecer profundamente aos meus colegas por terem apoiado a SNCP. Essa semana foi mais do que uma simples reunião, né, execução de trabalhos, oficinas, cursos, mostras e palestras. Tivemos atividades, né, conforme eu falei, em Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios. Foi um vibrante espaço de diálogo, o lugar onde a teoria encontrou a prática, onde a sala de aula se conectou com os desafios reais da sociedade e onde a semente da curiosidade foi plantada nas mentes e corações de tantos alunos de graduação, de pós e das escolas que nos visitaram. Vimos que a ciência não é um monólogo distante, mas uma conversa constante e necessária. Uma conversa que, aqui na Rural, carrega um compromisso inegociável, o de ser uma ferramenta de transformação social e compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade e socialmente referenciado. Disso nós nos orgulhamos muito. Que os debates travados, ideias trocadas, os contatos feitos nesta SNCP não se percam e que eles ecoem em nossos laboratórios, salas de aula, na nossa rotina, nas nossas práticas, que nos inspirem a seguir questionando, investigando e inovando e, acima de tudo, fazendo uma extensão universitária comprometida com o desenvolvimento regional de onde a nossa universidade está localizada. O encerramento de hoje não é um ponto final, e sim uma vírgula, uma pausa para respirarmos um pouquinho e seguirmos com ainda mais vigor na missão de produzir a ciência de qualidade e ética socialmente referenciada e fortalecer as ações de extensão. Parabenizo a todos e todas envolvidas pelo brilhante trabalho apresentado. Levaremos o legado desta semana. Muito obrigada a todos e todas. Vamos em frente por mais extensão universitária, pelo fortalecimento da extensão universitária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Agradeço à pró-reitora e agora desfaço a mesa para passarmos à parte das premiações e reconhecimentos. Muito obrigado. Pessoal, dando prosseguimento ao encerramento, a gente vai fazer rapidamente a premiação do Hackathon. Então, eu convido para subir à mesa a Cíntia, Fernanda e Paula, que são as representantes da responsabilidade social da Porto Sudeste. Cumprimentando as nossas parceiras que aqui nos visitam, eu quero dizer que eles que subirão ao palco para pegar o certificado, que por orientação do fotógrafo, nós pedimos que a entrega seja feita aqui, na quina da mesa, de modo que a fotografia contemple as bandeiras ao lado.
Bem, então, como eu falei anteriormente, essa SNCT foi marcada de algumas novidades. E uma delas foi o desafio de ideias, um edital lançado pela Proeste, em parceria com a Porto Sudeste, que a gente chama de Hackathon, onde a gente teve várias linhas de atuação e a Porto Sudeste, então, nessas linhas de atuação, lança um desafio, as equipes da universidade se organizam para resolver esse desafio. Então, no dia de hoje, a gente encerra, né, o Hackathon e eu vou chamar os premiados, tá? Nós tivemos 7 projetos inscritos nessas diferentes linhas de atuação e eu vou chamar os 3 premiados, mas lembrando que eu vou dar um testemunho como professora, né, e como pró-reitora, foi assim uma experiência memorável ter participado, né, do Hackathon em parceria com a Porto Sudeste. Bem, vamos lá. Vou chamar o terceiro lugar premiado no Hackathon. Em terceiro lugar, nós temos o projeto Cultivo de Capaficus alvaresi como solução de biofiltração, sequestro de carbono e geração de bioinsumos na Baía de Sepetiba. Parabéns, podem subir. Parabéns, equipe. Vou complementar aqui que esse hackathon também foi uma parceria da Proeste da pós-graduação, que na equipe era obrigatória a presença de discentes de pós-graduação nas equipes que foram formadas pelo hackathon. Parabéns, pessoal! Em segundo lugar, quem será? O projeto Caiu na Rede a Peixe, criação de preparações culinárias sustentáveis com o pescado da Baía de Sepetiba para o incremento do turismo gastronômico e capacitação profissional. Vou falar o prêmio, isso daqui. Pessoal, a Porto Sudeste está entregando um troféu, mas a gente teve uma premiação, né? Terceiro lugar vai ter uma visita técnica à Porto Sudeste, mais as horas extensionistas. O segundo lugar vai ganhar 4 smartwatches, mais a visita ao Porto Sudeste, as horas extensionistas. Professora Elga, segura aqui. Parabéns. Parabéns a toda a equipe. Parabéns. Agora tem que ter o suspense, Rony. E agora, primeiríssimo lugar, com a premiação de 4 laptops, a visita a Porto Sudeste e mais as horas extensionistas. É um projeto
mini unidade comunitária de beneficiamento do pescado, na Bahia de Sepetiba, produtos de valor agregado e aproveitamento integral. Professor de pescado. Pedrão. Não vai ser. Para distribuir pouco. Palma, Quer falar alguma coisa, Paula? Vou passar a palavra a Paula da responsabilidade social da Porto Sudeste. Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas, todas e a todos. É com muita alegria, né, que eu estou aqui hoje representando a empresa Porto Sudeste do Brasil, fazendo essa entrega dessa premiação, mas eu acredito que quem sai premiado é a nossa região, banhada pela Bahia de Sepetiba. Foram vários dias, né, de apresentações, pitches, mentorias, para chegarmos em resultados tão surpreendentes. E é incrível observar o potencial que as universidades têm no desenvolvimento do nosso país, do nosso território. E certamente a Universidade Rural é uma universidade de excelência e que o Porto Sudeste tem muito orgulho de iniciar essa parceria. Eu acho que esse é o início de uma grande transformação unindo setor privado, público, afinal, são essas transformações, essas uniões que são capazes de transformar o nosso território, a nossa região, e, de fato, colocar em prática o que a gente tanto vê na teoria, o que é desenvolvimento sustentável. Eu tive o privilégio de acompanhar desde o início, eu, Cíntia, né, Fernanda, Carla, que não pôde estar aqui, a nossa gerente, e a gente foi vendo também o quanto os projetos foram se aperfeiçoando e aprimorando e atendendo às expectativas que nós, no início, colocamos ali apenas no papel. Quando nós olhamos um pouquinho o trabalho feito, em primeiro lugar, né, na Marambaia, passou um filme na nossa cabeça, né? Ano passado, eu e Cíntia fizemos um diagnóstico territorial na Baía de Sepetiba e nos fez lembrar aquele mapeamento de pés na areia, conversando com os pescadores. E eu acho que o trabalho campeão retratou bem o impacto social que uma pesquisa pode trazer para uma comunidade. Por isso, foi muito difícil escolher o campeão ali, né? Foram décimos, pontuações, mas a simplicidade e essa aproximação na prática com aquela comunidade da Baía de Sepetiba, de Marambaia, fez a diferença ali dos décimos finais.
E eu acho que esse modelo de trabalho, eu também sou, né, formada em universidade pública, né, na nossa equipe também tem aí pesquisadores, né, enfim. Eu acho que esse trabalho que a Ivone está tocando nesse momento com a equipe de extensão responde àquela inquietação de que como a gente pode colocar o conhecimento teórico na prática, como a gente consegue transformar o ensino científico em, de fato, mudanças profundas e impactos positivos dentro da nossa região. Eu acredito que esse é o primeiro passo de muitos outros projetos que serão desenvolvidos no nosso território e esperamos continuar firmes nessa parceria e tomara que desse momento saiam belíssimos e produtivos frutos científicos e de desenvolvimento sustentável para a nossa região. Em nome do Porto Sudeste, agradeço a oportunidade e nos vemos lá na visita técnica na Ilha da Madeira e eu estendo o convite para todos vocês. Nós temos um programa de visitas e bem bacana, que você pode conhecer de perto toda a parte operacional do Porto Sudeste. Para quem não conhece, Porto Sudeste é um terminal logístico portuário que movimenta granéis sólidos e líquidos que fica na Ilha da Madeira. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, depois procura a Ivone e agenda com a gente também uma visita técnica. Obrigada. Pessoal, só para reforçar, essa parceria com a Porto Sudeste veio de mais uma iniciativa da Universidade Especial da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que organizou uma comitiva para que a gente pudesse visitar, né, tanto a Porto Sudeste quanto outras empresas que estão naquela zona portuária, e foi muito interessante. Então, agradeço mais uma vez a Porto Sudeste aí pela parceria. Muito obrigada. Passaremos agora a entrega da menção honrosa aos melhores trabalhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, edição 2025, da nossa universidade. Repetindo a instrução da equipe de comunicação, nós vamos chamar, e aí a pessoa chamada se posiciona de certa maneira na hora da foto, de modo que a imagem, o ângulo propicia a foto lá para as bandeiras. Professora Marigol. Na verdade, eu vou chamar aqui a professora Miliana e o professor Luque para me ajudarem a entregar aqui os diplomas e para tirar as fotos. Principalmente a professora Miliana, que já tem experiência em entregar diploma para as pessoas. Aproveitar a mão de obra dos meus colegas. E você também, Marcos, aí. Tá aqui, eu vou chamar pelo título. Entendeu? Pessoal, então nós vamos iniciar as cerimônias de entrega das menções honrosas. Nós tivemos os painéis temáticos, conforme eu falei, e alguns trabalhos realmente se destacaram bastante. Nós tivemos a inscrição de 110 trabalhos, contando, né, com a Rural de Seropédica, Nova Iguaçu e Trejis. Então, os trabalhos com melhor pontuação foram convidados para receberem a menção honrosa aqui na cerimônia de encerramento. Tá? Eu vou chamar pelo título, porque alguns autores entraram em contato que não poderiam estar, então, pelo título, a equipe que tiver, né, o autor ou autora que tiver, pode subir para receber. Trabalho, então, integração entre animal, humano e ambiente como ferramenta de saúde e bem-estar.
Pessoal, pode subir a equipe toda, tá? Na bandeira. Luque, vou passar isso para você entregar. Que bom que ela veio. Próximo trabalho é experiências didáticas e curriculares com microcinema negro feminino no curta-metragem O que Aprendi com Viviane. Gostaria de destacar que esse trabalho é um trabalho muito interessante da Rural de Nova Iguaçu. Inclusive, esse curta foi apresentado na abertura da SMCP e foi muito bacana. Parabéns, querido. Parabéns. Terceiro trabalho, o plantão psicológico na ESFS, Seropédica, oficinas psicoterapêuticas no Setembro Amarelo. A menção honrosa vai agora para o trabalho Papel do Herbário Fitopatológico Verlande Duarte Silveira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na preservação e sistematização do registro de doenças de plantas no Brasil. Tem algum representante? Então, vamos para o trabalho jornalístico na prevenção de violências contra a criança e os adolescentes. Chamar o Marcos, que vai entregar. Cadê o Marcos? Eu vou ler um pouquinho os próximos, para Marilônia e Marcos entregar. Para vocês entregarem também. Certificado de menção honrosa ao trabalho. Movimento Saúde, estratégias de comunicação e resultados de uma ação de extensão na Baixada Fluminense. Parabéns, João. Menção honrosa ao trabalho. Liga de Finanças e Educação, Formação de Cidadãos Conscientes. Olha, esse trabalho é do Instituto de 3 dias, nós vamos chamar o professor Julião para poder receber o certificado. O professor Marcos Pasti vai lhe entregar. Parabéns aí ao nosso instituto, lá do Sul Fluminense. Parabéns. Menção honrosa ao trabalho Feira de Marketing do Learn by Doing a doação. O papel da extensão universitária na geração de soluções de marketing frugal para demandas socioambientais. Deixa você entregar isso. Agora continua. Menção honrosa ao trabalho Colher Urbano, diálogos e articulações agroecológicas na Baixada Fluminense.
Agora eu vou pedir para a Marivone falar para eu poder entregar. Olha que abusada. Isso é quanto? Esse trabalho que recebe menção honrosa. Parabéns, professor. Mundo Secreto dos Parasitas. Então, vai. Fica aí para você entregar o outro, já que você está aí. Trabalho, oficina Corpo, Limites e Gênero, uma ferramenta de prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Passar pelo que entregar. Museu de Química, professora Aparecida Caioco Ikuhama Ponzoni, um espaço de educação não formal acessível. Professora Maria. Encerra. Menção honrosa ao trabalho. Movimento por elas. Parabéns. Parabéns, Alessandra. Você ficava sempre na ponta do estado. Então, o degrau mais alto, né? Movimento Saúde, estratégias de comunicação e resultados de uma ação de extensão na Baixada Fluminense. Já foi? Está duplicado. Tá. Então esquece, não ouviu isso. Desouve. Convidamos agora, já viu o nome aqui, professora Juliana Arruda. Trabalho Mulheres e Meninas na Ciência, Baixada Presente e o relato das estratégias de atenção no evento Água de Equipamento. Parabéns. Menção honrosa ao trabalho, mediação e catalogação, interfaces entre acervo e público no Museu de Rochas e Minerais. Vem aqui para cima, Tamara. Ele tira as fotos. Peraí, João, só um pouquinho. Deixa a Tamara subir.
Parabéns, pessoal. Parabéns, professor. Menção honrosa ao trabalho, integração tecnológica e estratégias criativas para implementação do projeto Fenda do Biquíni do Pescado. É do Banco Fenda do Biquíni do Pescado. Agora parabéns. Pessoal da Geociência mandando ver, ó. Educa Geo 2, Educação em Geociências e Geografia. A ciência do relevo a partir da caixa de areia de realidade aumentada. Agora vai ser mesmo. Parabéns, professora. Menção honrosa ao trabalho Horta Agroecológica como recurso pedagógico no contexto do movimento social em Itaguaí, Rio de Janeiro. Menção honrosa ao trabalho APG-UFRJ, Student Chapter. Geociências e Transição Energética, Ações do biênio 2024-2025. Clínica de Direitos Humanos e da Cidadania na Agricultura Familiar. Parabéns, Juliana. Vamos lá, a gente tem que fazer uma divisão. Quem vai tirar foto da quem? Mas como eu já tirei uma, agora vamos lá, Maridone, contigo. Menção honrosa ao trabalho, extensão universitária em assentamentos rurais. Experiência da Liga de Bovinos da UFRJ no município de Piraí, Rio de Janeiro. Ana Paula. Parabéns, pessoal. Parabéns. Cuidado. Menção honrosa ao trabalho entre fungos e culturas sustentáveis, ciência e educação na Semana Rural 2025. Oi, desculpa. Menção honrosa ao trabalho. Utilização da doma racional em bovinos como estratégia para ensino e extensão na UFRJ. Agora você sabia. Dentro você sabia. Então, tá.
Menção honrosa ao trabalho. Coleção didática de protozoários e riquezas, DPA e B, explorando o mundo invisível. Parabéns, professor Marcos. Coleção de fauna edáfica no Museu de Solos do Brasil. Esse tipo de evento é bem legal, que a gente vê todo mundo, né? Muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito bom, parabéns. Palmas para vocês. Menção honrosa ao trabalho. Clínica de acesso à justiça para atingidos pelo desastre climático em São Sebastião, São Paulo. Uma experiência de extensão universitária da UFRJ junto ao MAB. Menção honrosa ao trabalho. Ciência, das teses à teoria. Popularizando a física. Parabéns. Meu amigo, muito obrigada. Parabéns. Menção honrosa ao trabalho Narrativas de Liberdade, Descolonização do Conhecimento e Patrimônio Cultural Material Afro-Brasileiro no Centro-Sul Fluminense. Eu vou chamar mais uma vez o professor Julian para entregar a professora Camila, que é a autora, junto com outros colaboradores. Muito obrigada. Quebrar o protocolo e dizer que o professor Juliano veio a terceira vez que pediu música. Menção honrosa ao trabalho Biotecnologia e Engenharia Química, da reação ao impacto social.
e menção honrosa ao trabalho, projeto de acolhimento, monitoramento animal, adoção e conscientização para a promoção da guarda responsável. Pessoal, nós queremos chamar todos aqueles que foram contemplados com a menção rosa para virem até aqui para nós fazermos uma foto de registro da SNCP. Queremos convidar também as parceiras da Porto Sudeste e os parceiros da SEDAI. Combinando com o Nilvada tirar das mesas, com a prefeitura, pegar caminho. Mas o guri vai mais estar na hora que ele vai. Queria fazer uma correção, falta mais um trabalho a ser, que recebeu menção honrosa, eu já peço desculpas às autoras, tá? Cartilha de orientação a situações de desaparecimentos forçados.
Bom, queremos chamar aqui, antes do encerramento, a senhora Paula, representante da Porto Sudeste, e o senhor Fabrício Pires, representante da SAP. Para receberem a placa de agradecimento ao apoio dirigido à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 2025. Bem, pessoal, então, quero agradecer a presença de todos e todas e declaro encerrada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025 até 2026. Um abraço.